Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é sexta-feira, dia 4 de maio, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Para a gente é sempre um prazer estar com você na sua casa. Eu te agradeço a você que acompanhou o nosso programa durante toda essa semana e te faço um convite para a gente ficar junto hoje até meio-dia. A gente aproveita que é sexta-feira para trazer para vocês duas atrações para esse fim de semana. Uma delas é a peça do grupo Divulgação, Um Rio que Queria Ser Mar, e a gente apresenta também a programação cultural Arte do Afeto, com diversas atividades em Juiz de Fora até domingo. Apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Cirilo, tudo bem? Bom dia, Caio, bom dia, telespectadores. Os nossos convidados, sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Bom dia, Hussein. Bem-vindos, sejam bem-vindos, bom dia. Bom dia. Apresento agora os convidados do nosso programa de hoje. A gente recebe um convidado que é familiar de você de casa, que é o dramaturgo, professor, debatedor, mais o que, Zé? Amigo! Bom dia. Amigo! Tinha que ser o primeiro deles. É um prazer te receber aqui mais uma vez. Uma alegria, hoje sem gravata. Isso. Bem mais à vontade, né? Como uma sexta-feira pede. A gente recebe também o ator Renan Souza. Bom dia, Renan, tudo bem? Bom dia, muito prazer estar aqui. Prazer é nosso. E a gente recebe o produtor Vinícius Cristóvão. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, telespectadores da TV. É um prazer estar aqui com vocês e com essas figuras ilustres aqui para a gente ter um bate-papo aqui tranquilo. Prazer é nosso. Prazer. Obrigado. Bom, o Grupo Divulgação, através do Fórum da Cultura, estreou no finalzinho do mês passado a peça O Rio que Queria Ser Mar, criação e direção do nosso querido José Luiz Ribeiro. O grupo segue se apresentando aos finais de semana até o dia 1º de julho. Zé, conta um pouquinho para as pessoas sobre o enredo, né, que conduz essa história dessa peça. Bem, é um musical que começa com a necessidade que Netuno, o rei dos mares, descobre que o mar está diminuindo. Então, por quê? Porque os rios estão morrendo. Então, eles vão fazer um trabalho com as nuvens para que nasçam novos rios. E nós vamos ver um rio que nasce e toda a história desse rio vai ser contado para as crianças. E a grande mensagem é que a gente precisa falar olá e adeus. Praticar o desapego em cada momento e deixar por onde passar as margens todas preparadas para a vida. Essa história chega ao rio até chegar no mar, não é? É o grande finale, que é o rio que consegue crescer e que a criançada vê com muita música, muita festa e momentos de dificuldade, quando a lama ameaça a sufocar o rio. Então as crianças vão lembrar disso. É um espetáculo bem ecológico, mas bem animado, e o Renan está aí como ator fazendo trabalho de sapa, né? Porque o ator ele fica lá na frente, eu fico na cabine de iluminação muito feliz, não é? E eles ficam lá, ele inclusive salva um afogamento no meio do rio. Renan, então conta um pouquinho pra gente como que foi a preparação, um pouco do seu personagem. A preparação que a gente tem, na verdade, vem desde o curso que a gente oferece, que é o Mergulhão Teatral, né? Então a gente já tem esse contato com voz e corpo e acaba se preparando também para o nosso espetáculo infantil, que, diferente do espetáculo adulto, eu acho que exige mais corporalmente falando, porque você prender a atenção da criança para que ela não se distraia durante o espetáculo é um pouco mais difícil. Então, assim, a gente teve esse trabalho de corpo e voz voltado justamente para uma coisa mais lúdica, porque o espetáculo é bastante lúdico. Você tem peixes, árvores, sapos, nuvens. E nesse espetáculo eu estou fazendo 2 personagens, na verdade. Eu faço o rubro, que é um peixe que vive no oceano, que está sob os cuidados do Vonete, né, que é o Netuno. E assim, ele é um peixe fechado na bolha, ele não percebe o que está acontecendo à volta dele, ele não percebe o que acontece no oceano, ele não percebe a respeito da falta de água. E o meu outro personagem é justamente o Nando, que ele vai com seu amigo para o rio nadar e acaba que o amigo dele tem cãibra e eles começam a se afogar no rio.
Eu achei que você ia fazer um spoiler agora, mas não, jamais. Por favor, né? Jamais. Eu acho que assim, a peça educa, você falou muito bem de, né, ser lúdico, educativo. De que forma que assim, as crianças podem sair de lá, o público infantil pode sair de lá com uma mensagem dentro do contexto atual, né? Que elas possam refletir na vida delas e passar para os amiguinhos e até ensinar os pais, né? Sim. Porque muitas vezes a criança é deixada pelo pai e chega em casa e conta para o pai o que entendeu. Então. Sim. O espetáculo ele é, sim, bastante ecológico. E, além disso, ele tem um ponto muito bacana, que é a parte que mais me tocou nesse espetáculo, que é o que o Zé já fala com a gente. Qual é o trajeto que o rio faz? Ele diz olá e adeus. Então, ele aprende a deixar as coisas para trás. E, além disso, a gente mostra coisas mais atuais também, como, por exemplo, o rompimento da barragem de Mariana, como os rejeitos afetaram o rio. Então, eu acredito que a criança ela vá aprendendo como se dá o nascimento de um rio e a importância de se preservar esse rio, principalmente durante a passagem dele pela cidade, que também é um dos momentos do espetáculo. Quando ele passa pela cidade é quando começam a ser jogadas garrafas no lixo, no rio, enfim. Eu acho que ela pode levar isso para casa e ajudar a reforçar a mente dos pais que, com o dia a dia, acabam esquecendo um pouco disso, né? Ô, São Luís, o grupo de divulgação, ele está na cidade desde 1966. Eu já assisti várias peças feitas por vocês aqui. Sim. Inclusive, nós conversamos ainda há pouco sobre um grande, saudoso ator, o Robson Terra. Robson Terra, um filho querido. É muito querido. Trabalhou comigo desde 16 anos, depois fez uma carreira solo, fez um trabalho muito bonito profissionalmente. Uma veia cômica nata, né? É por isso eu lhe pergunto assim, vocês hoje estão incluídos no centro de atividades teatrais da universidade? Não, a gente sempre foi centro de estudos teatrais. Isso. Quando a gente foi criado no Diretório Acadêmico do Estão de Ataíde, a gente, naquela época, não podia ter teatro universitário, porque era um momento muito difícil. Então, a gente virou um centro de estudos teatrais. Você teve alguma peça censurada? Sim. A gente teve o Diário de um Louco censurado na hora da estreia. Quer dizer, chegou a Polícia Federal, naquela época a Polícia Federal não era essa hoje, mas ela provocava temor e realmente nos proibiu. Depois a gente conseguiu. Mas nós tivemos outras peças, como Mahasad, como umas 4 ou 5 peças. O Mahasad cortaram tanto que não deu para montar. A gente passou por esses momentos difíceis, mas, como diz a música do meu amigo Maurício Tapajós, não é? Você corta um verso, eu escrevo outro, e de repente, olha aí, nós de novo, né? A gente resistiu e estamos aí há 52 anos na luta. E outro fato interessante, eu vejo o Renan, ele é estudante de filosofia na universidade e ator. E vocês trabalham dentro de grupos, né? Inclusive, assim, você tem algum tipo de peça que você assim, esteja planejando já lançar, que inclua o grupo da terceira idade, que é muito interessante? A terceira idade nós estamos trabalhando, é um espetáculo que se chama Memória de Manuel. Eu estou trabalhando com Manuel de Barros. Maravilhoso. E eles adoram, é uma coisa. Com os adolescentes eu estou trabalhando alguns textos de Brecht, de Remar, estou fazendo um trabalho. E nós estamos com um espetáculo adulto que estreia agora no fim do mês, que se chama Circo Teatro Brasil. A história de um circo que quer chegar numa cidade, mas que a cidade não tem mais prefeito, porque o prefeito foi preso, os vereadores todos presos, só o delegado é que manda na cidade. E o delegado exige uma propina muito alta para deixar o circo representar. Nossa. E dessa história vai sair muito riso e, como teatro, todo teatro é político, uma visão do tempo que nós estamos vivendo, porque é um espetáculo sobre propinas, safadezas e palhaçadas fora do circo. Bem contextualizado, né? Completamente. Eu acho, pegando um pouquinho a fala do Zé e depois perguntar uma coisa para o Renan, o Zé falou uma coisa que é muito importante também enquanto ator também, e passar também pela divulgação, e foi maravilhoso essa época, inclusive com as meninas da terceira idade. Eu falo meninas porque eu tenho muito carinho por elas. O teatro naturalmente é político. A feitura dele é política. Sempre. Você se colocar para a nossa arte cênica, e ela naturalmente ela é para o outro. Ela chega até o outro, a gente quer afetar o outro.
estar ali exposto com um texto, com uma linguagem, com uma perspectiva, já é naturalmente político. Existem, claro, que perspectivas e desdobramentos desse político do teatro, né, vamos dizer assim. Mas o que o Zé faz, assim, o que eu acompanho há muito tempo e que eu bato palma para isso, trazer todas as questões, inclusive dos grandes clássicos, para a nossa contemporaneidade. Aonde que toca a nós hoje? Ele estava falando desse espetáculo que vai estrear, esse adulto. Olha quanta perspectiva que a gente tem do que está acontecendo hoje. O teatro é feito para essa reflexão, de chegar na pessoa e falar, olha, está acontecendo isso e pode ser diferente. E como eu, que estou sendo afetado agora, eu tenho meu papel diante dessa sociedade, diante dessa história toda, né? Eu gostei do que você falou, do que vocês falaram, essa coisa do desapego, né? E trazer para as crianças esse universo, falando um pouco do universo infantil, trazer essa coisa de que tudo é passageiro, né? A nossa verdade suprema é que isso também vai passar, né? E quando você traz essa possibilidade para a criança de que a vida é passageira e por isso a gente tem que lidar muito bem com o nosso momento presente, e no caso das águas, né? Como cuidar da propriedade que é minha e que alimenta o meu corpo, né? E gostei também do que você falou do personagem, porque é uma polarização de personagem. Um que está preso numa bolha, que tem aquela visão cristalizada, condicionada, ou seja, nós todos também estamos, de certa forma, dentro disso, todos nós, mas existe um outro também que vê diferente, né? Leonardo Boff tem um livro que é A Águia e a Galinha, né? Que é uma condição uma metáfora humana, né? A galinha é essa submissão que sempre olha para baixo, que sempre cisca, ela não voa, é um pássaro que não voa. Já a águia que busca o horizonte, né? Eu gosto dessa perspectiva do que a gente traz no teatro, né? Somos seres humanos temos toda a perspectiva dentro de nós, né? E trazer isso para as crianças é maravilhoso, né? E levar para a reflexão da família, levar para os pais e levar para dentro de casa, isso é muito importante. É importante dizer também que o teatro em Juiz de Fora ele é acessível, né? A localização do Fórum da Cultura, né, que é onde é a peça, é no coração da cidade, é 50 metros da Alfield. E também a preços muito acessíveis, né? Então, assim, acho que é importante dizer que teatro é uma arte que a criança sai com uma bagagem incrível, ela aprende a prestar atenção, a ter foco e ainda por um valor muito acessível, né? Sem falar que o Fórum da Cultura realiza um trabalho de reservas para as escolas que é muito interessante, né? Sim, nós Vamos falar deles daqui a pouquinho. Isso. A gente vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. A gente tinha começado a falar, eu te interrompi, né, a respeito das inscrições das escolas. As escolas podem marcar. Nós temos um projeto que chama Escola de Espectador. Esse projeto tem mais de 30 anos, que é um projeto de formação de público. Graças a esse projeto, a gente vê quantos grupos de teatro nasceram em Juiz de Fora a partir... Porque teatro é uma coisa, você vai lá, vê e gosta, você fica doido para fazer. E isso nós temos uma quantidade de pessoas queridas que estão aí fazendo teatro e que passaram por lá. Outros foram para Rio, Belo Horizonte, então até no exterior nós temos ex-membros. Mas esse processo é um processo muito importante para dar às crianças. Esse Rio, por exemplo, que queria ser mar, é uma chance da criança discutir ecologia, da professora ver. E é uma coisa interessante. Nós temos entre os nossos fregueses muitas cidades do entorno de Juiz de Fora. Eles fretam ônibus e vêm, passeiam, vão no McDonald's, essas coisas. É muito chique você de Lima Duarte vir a Juiz de Fora, você tem toda uma programação. E o Fórum da Cultura tem uma coisa, que ele tem um Museu de Cultura Popular, que os meninos agora, por exemplo, está terminando uma exposição sobre o índio, depois entra uma sobre o sertanejo, e depois tem também a Galeria de Arte. Então ele tem um passeio completo para ele lembrar daquilo, né? E que é importante a gente ver o crescimento dessas crianças, porque a gente precisa que o teatro seja muito visto, porque o teatro é o homem diante do homem. Nessa sociedade tecnológica, em que os meninos são todos como peixinho, as bolhas, estão sempre com seu celular, coisa, é preciso chamar a atenção não das crianças, mas dos pais. Olha,
Porque uma coisa que a gente viu é que o pai terceirizou essa ida ao teatro. Vai com a escola e ele não sabe o que a criança está vendo. Então, como tem muito projeto, ele vê coisa boa e coisa ruim, né? E às vezes, quando a pessoa vê um teatro ruim, ela não volta mais. Essa é a nossa responsabilidade muito grande. A responsabilidade para com o que a gente tem que fazer, com que tribo que a gente está lidando e como é que a gente pode crescer. E é uma coisa importante, porque a gente está trabalhando com a professora e está trabalhando também com a criança, e a gente tem muitos núcleos religiosos que vão, tanto evangélicos quanto as diversas confissões religiosas, e que a gente está lutando para ver qual é a forma de inclusão que é importante. José, sempre eu tenho a possibilidade que eu estou com você em algum lugar, eu vejo diversos ex-membros e filhos, né, do grupo de divulgação, e eu acredito que as pessoas que veem o trabalho de vocês também têm interesse, como você disse, em fazer parte disso. Eu queria saber como que funciona esse processo e também saber do Renan como que foi isso para você e de que forma o teatro tem te transformado. Eu vou passar essa bola para o Renan, favor. que o Renan entrou lá. Na cara do gol, hein, Renan? Né? Aproveita. Certo. Então, fica para ele. Eu vou começar então falando como funciona o processo, que é justamente para você fazer parte do grupo de divulgação, você precisa se inscrever. E nós temos 3 núcleos, como já foi dito, né? Nós temos o núcleo da terceira idade dos adolescentes, que as inscrições acontecem todo início de ano. E nós temos o núcleo de universitários e adultos, que é do qual faço parte. E a porta de entrada é um curso que a gente dá, que é o Mergulhão Teatral. O Mergulhão Teatral ele acontece todo início de semestre, normalmente em março e agosto. E aí é um mergulho teatral mesmo, é um curso intensivo. E depois disso, as pessoas têm a oportunidade de continuar no grupo. Termina fazendo um espetáculo que já fica de cara com o público. E assim, a minha decisão para vir para Juiz de Fora foi justamente o divulgação, porque eu não sou daqui, eu sou de Cataguases. E eu tinha dúvida qual faculdade fazer. E eu faço faculdade de filosofia na UFJF. E antes de escolher vir para Juiz de Fora, eu conversei com alguns amigos na minha cidade a respeito de grupos de teatro aqui, em Belo Horizonte, em Ouro Preto. E um dos meus amigos, que é o Tarcísio, ele me falou sobre o Zé e sobre o grupo de divulgação. Então, rapidamente, eu entrei em contato com o Zé no Facebook, perguntei para ele do curso e tudo, e vim uma semana antes para me inscrever, porque faltavam 2 dias, eu acho, para terminar a inscrição. E, assim, eu fui o último inscrito no curso, e isso fez toda a diferença na minha vida, isso faz toda a diferença na minha vida em Juiz de Fora. Eu não tenho uma vida em Juiz de Fora em que eu me veja fora do divulgação. E, assim, isso me mudou profundamente, principalmente na questão de observar mais o mundo à minha volta, a questão de discutir política e a importância de discutir política. Eu aprendi muito dentro do divulgação. Uma visão mais humana e de grupo, a importância de você chegar na hora nos compromissos, a importância de você ter um contato com o outro, o respeito ao outro. Então, assim, eu acho que o divulgação me fez crescer muito mais como humano. É uma pergunta assim, específica sobre o teatro, né? A gente estava conversando aqui no intervalo sobre a lotação lá de 198, 200 lugares. Se uma mãe tem uma filha de 2 ou 3 anos e ela faz questão que essa filha vá, sabe que ela vai se comportar, fica no colo dos pais e tudo bem, ou ela tem... Como é que é essa questão? Como é que vocês selecionam quem entra no teatro com relação à idade? A partir de qual idade que senta sozinha? Pode ficar no colo da mãe? Se a mãe quiser levar 2 filhos... meu filho, é o velho circo. Isso que eu queria saber. Como é que... Vale criança, de tudo? Vale tudo. É claro que a gente, de vez em quando, porque fica vezes, cheio, né, Zé? Fica cheio. Graças a Deus. Amém. O que acontece é o seguinte... O único problema que tem, às vezes, tem pai e mãe que quer ver o teatro e não tem com quem deixar as crianças. Exatamente. E leva a criança no colo. Quando a criança começa a chorar, aí precisa de um pouquinho de sentido da pessoa tirar. Entender. Ou mesmo quando a criança ainda não está acostumada,
com o teatro, porque a minha vida, por exemplo, a minha primeira visão de teatro, Dionísio me avisou, foge disso, porque senão vai ser escravidão a vida inteira. Eu fiquei apavorado com a cena que eu vi no teatro, que era um caçador. Hoje, depois de fazer um monte de pensamento, eu vejo que devia ser a cena da Branca de Neve. Eu sei que eu não fiquei no lugar de jeito nenhum. Você está entendendo? Era um aviso. Depois eu não entendi isso. Então a criança, às vezes, não está acostumada. Então a gente costuma dizer o seguinte, se ela não está acostumada, vai levando devagarzinho, não é? Tem um lugar, não precisa ficar de frente, porque tem criança que odeia palhaço, né? Tem medo de palhaço, a gente vê isso. Tem gente até do grupo que ainda tem esses traumas lá. Então, esse é o ponto. A gente quer dar o conforto. E a gente sente assim, que o que puder levar de inclusão, a gente não... O teatro é uma coisa muito aberta. E o infantil é o que a gente tem maior carinho, é o que a gente gasta mais, a gente quer fazer aquele espetáculo que a criança guarde aquela lembrança. Às vezes eu vejo as pessoas assim, eu vi essa peça, eu lembro dessa cena, não lembro nem do nome, mas lembro da coisa. Então a gente quer isso, né? Porque hoje o teatro está passando muita dificuldade, né? Para fazer teatro de rua, para fazer... Então a gente vai assim, não, eu quero o momento de encantamento. E esse é o ponto que eu chamo da hora de espanto. É aquilo que você vê no filme e você já vai esquecer do ET cruzando a Lua. Porque depois eles reforçam isso. Né? Zé Luiz, oi. É uma coisa interessante também você estar falando, porque você disse ainda há pouco que existem caravanas das regiões limítrofes a Juiz de Fora que estão vindo aqui. Sim. Isso reforça uma tese que a mesa tem levantado, a questão do turismo de evento. Porque nós estamos tendo agora o ressurgimento dos grandes festivais no evento do Circon. Nós já tivemos eventos aí com cerveja artesanal, né? E agora nós também estamos confirmando, através do que você disse, que o teatro é uma das formas de incrementar o turismo de fora. Porque todos os segmentos interessados, eles não se reúnem e definam um calendário de eventos para Juiz de Fora para fortalecer todas as partes interessadas, inclusive a rede hoteleira, a questão de polo gastronômico, tudo. Eu acho que você está falando uma coisa que é muito importante. Você vê que você tem, no centro de Juiz de Fora, você tem o Cine Teatro Central, que as pessoas podem. Você tem o CC... Centro Bernardo Mascarenhas, você tem um andar de baixo, você tem uma série de lugares, né, o Risco de Giz, todos esses elementos, que tem teatro para tudo quanto é coisa que você quer. Tem o Fórum da Cultura, tem o MAN, o Museu Mariano Procópio está fechado ainda, aguardando, mas já tem uma exposição para ver. Então, Juiz de Fora dá para ter uns 3 dias de passeio. Está entendendo? Um final de semana com muita coisa para ter, fora teatro de rua, fora um monte de coisa. As pessoas têm que enxergar isso. Eu costumo brincar muito com Poços de Caldas. Poços de Caldas eu acho que é uma cidade muito querida, mas que é o seguinte, dá uma chuva, forma um laguinho lá, eles põem um peixe lá e fazem assim, põe uma placa, Lago das Parcas. Imediatamente aparece uma charretezinha com um casal de namorados. Venha passar lua de mel aqui. Que vai ver, ou que vai sentar naquela lua de mel de cimento para tirar um retrato. Você está entendendo? Então, a gente tem muita coisa. E às vezes eu fico assim, quando a pessoa vira e fala assim, mas Juiz de Fora não tem coisa. O quê? Juiz de Fora tem muita coisa. Você que não conhece, não sabe. E porque também a pessoa está teclando o tempo todo, ela não tem tempo de se levantar para sair de casa. Porque você vê que, pelo menos, todo lugar que você vai, está todo mundo num passeio com a sua lata de cerveja, nem deixa lugar para a pessoa que quer passar, quase é atropelado, né? Então, eu acho que essa sua fala é belíssima, porque a gente não tem uma política cultural que se preocupa com... Porque às vezes fala assim, o que você precisa? Eu preciso de divulgação. Eu preciso de chegar nos lugares, você está entendendo? Porque a divulgação... Nós estamos perdendo essa estrutura, essa oportunidade que a mesa nos dá, ela não está fácil. A gente vai ver que tem outras emissoras que dão esse apoio, a divulgação até agradece muito, sempre, porque
agora já estamos nos netos, né? Então isso é muito importante, a pessoa falar como você estava falando. Eu vi como se fazia um deputado. Pena que você não viu mais para frente, porque você ia se divertir muito. Porque a pessoa começa a ter problema no joelho, aí não consegue subir. Nós estamos esperando lá o elevador do Fórum da Cultura há uns 30 anos. Mas o Pascoal Carlos Magno levou 37. Vocês ainda crê estão lá. em Deus. A esperança é possível, é a última que morre. Por isso que o mar é verde. De tanta esperança que morreu afogado. E também tem um detalhe interessante, é porque em São Paulo e Rio de Janeiro, eu trabalhei em ambas as cidades, elas pegam os representantes dos teatros para trabalhar no mundo corporativo, trabalho em equipe e a questão de comunicação. Aqui em Juiz de Fora existe algum trabalho nesse sentido? Tem sim. O pessoal do Gatos Pingados, lá do Sesama, ele faz muito esse tipo de trabalho. Tá entendendo? E o que acontece? Agora, a gente não tá... Eu estava vendo outro dia, 60 e poucos % dos paulistanos não vão ao teatro. E a gente pega um ônibus para ir ver o teatro, para ir ver os Excelsos, para ir ver tudo. Quer dizer, tem isso também, a questão da tribo. Ela ser direta naquele fenômeno. Tem a questão da tribo. Desculpa, vou ter que te interromper rapidinho. A gente vai para mais um rápido intervalo, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE. Mesa de debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.